eu sou Maria Joana, sou enfermeira e professora de enfermagem obstétrica. Este vídeo eu vou falar sobre a estática fetal, apresentação fetal, situação e atitude, variedade e posição. Então vamos lá. Bom, aqui eu defino o que é a estática fetal. A estática fetal é as relações do feto com as diferentes partes do feto, né, com a pelve com o útero. E aí nós temos então a atitude fetal, que é as relações de partes do feto entre si, né, entre ele mesmo, a situação, que é o maior eixo fetal com o maior eixo uterino, a posição, a apresentação e as variações da posição, as variedades. Então a gente conhece como variedade de posição. Bom, então vamos lá. Aqui eu numerei todos os slides, né? Então, a figura 1 eu tenho, identifica a situação, a atitude, a apresentação e variedade de posição. Então, veja que aqui eu tenho uma situação longitudinal, porque o maior eixo do feto, que é a coluna vertebral, coincide com o maior eixo materno. Então, eu tenho uma situação longitudinal. A atitude desse feto aqui é o quê? Fletida. Ele está fletido, né? A apresentação, porque quando ele está fletido, ele coloca o mento no tórax. Então, ele fica numa situação fletida. E os braços e a perna, né, os membros superiores e inferiores, também ficam fletidos sob o abdômen. Então, eu tenho uma apresentação cefálica. Por quê? Porque é o polo cefálico que está aqui se apresentando na pelve materna. Aí, que variedade que é que eu tenho aqui? Eu tenho um OEA, eu tenho o occipito, que é o osso occipital do feto, que é o ponto de referência do feto, é o lambda, que é a fontanela menor, né? Então, eu tenho o occipito esquerdo, por quê? Porque está do lado esquerdo materno, do lado esquerdo aqui da pelve. Porque a segunda letra do OEA, nós temos 3 letras. A segunda letra é referente ao lado materno. E o A é referente também aos pontos de referência materno, porque o A é de anterior, que está mais próximo do púbis. Tudo que está próximo do púbis é anterior. E tudo que está próximo do sacro, do lado materno, é posterior. Então, esta foi uma explicação desta primeira figura. Então, vamos em frente. A situação, a apresentação, variedade de posição. Então, aqui eu vou ser um pouco mais rápida. Nós temos a situação aqui longitudinal, que os eixos também se coincidem, nós já sabemos disso. A apresentação é cefálica, porque aqui o polo cefálico está na pelve materna, é o polo que se apresentou. A variedade, então, qual que é? Occipito, esquerda, que é o lado esquerdo da mãe, né? E posterior, porque posterior é o sacro, está voltado para o sacro. Então, eu tenho uma OEP. Então, vamos em frente. Aqui eu tenho uma situação também longitudinal. A atitude é fletida, como o outro anterior também fletido. A apresentação cefálica, como anterior. A variedade qual que é? O occipito, que é o osso occipital. Não pode esquecer, né, da primeira letra, é referente ao feto. Direita, porque é o lado direito materno. Posterior, porque está próximo do sacro. O que está próximo do sacro? O lambda, né? Que é, o lambda é a fontanela lambdoide. Bom, então voltando a essa figura, eu tenho uma situação longitudinal, apresentação cefálica, a atitude aqui é defletida, diferente das anteriores. É uma defletida de primeiro grau, por quê? Porque a fontanela bregmática, que é conhecida também como bregma, ele está próximo, né? Aqui está mais próximo do lado esquerdo anterior. Então, nós temos uma BEA, bregma esquerda anterior. Bom, aqui identifica a situação, apresentação, variedade de posição. Então, nós temos uma situação longitudinal, a apresentação também é cefálica, e nós temos uma defletida de segundo grau. Por quê? Porque a fronte,
que é aqui essa depressão aqui, que a gente fala que é o naso, que é o nariz do feto, é o ponto de referência do feto nas defletidas de segundo grau, né? Mas a fronte, essa depressão entre a fronte e o nariz, essa depressão aqui, é o que você vai tocar, que está mais próximo do que? Está próximo do púbis. O púbis é o osso anterior. Então, nós temos aqui, ele está mais próximo também do lado direito, tá? Então, nós temos uma naso direita púbica, ou pubis. A sexta, identifica a mesma coisa, situação, apresentação e a variedade de posição. Eu tenho aqui uma figura de um feto que está em uma situação longitudinal, apresentação cefálica, a atitude dele é defletida de terceiro grau. A variedade qual que é aqui? O mento dele está bem próximo aqui da região anterior, está próximo do púbis, mas ele está mais voltado para o lado esquerdo. Então, eu tenho uma mento esquerda anterior. Mento, que é a variedade do feto, né? O ponto de referência do feto aqui é o mento, que é o queixo, né? Esquerda, porque a parte da pelve materna é o lado esquerdo, e anterior, porque está mais próximo do púbis. A mesma coisa, vamos identificar a situação, apresentação, variedade de posição. Então, eu cobri aqui uma parte da resposta, né? Então, eu tenho uma situação longitudinal, apresentação encefálica. E a variedade? Vamos pensar qual que é a variedade aqui. Então, vamos lá? Eu tenho uma atitude que está defletido, né? É também uma defletida de terceiro grau. Então, é o mento que está apresentando aqui. Veja que o mento ele está voltado para o lado direito e ele está próximo do posterior, porque a terceira letra é referente ao ponto de referência materno. A primeira é o feto, a segunda letra o lado da pelve, né? E a terceira letra é o ponto de referência materno. Então, eu tenho aqui uma MDP. E aqui? Aqui eu tenho uma situação longitudinal, porque os eixos se coincidem, e o restante. A apresentação é pélvica completa, porque lembra, na apresentação pélvica nós temos a pélvica completa e a pélvica incompleta. Nesse caso ela está completa, porque o feto está fletido. Então, o sacro é o que se apresenta na pelve materna aqui. O sacro é o ponto de referência do feto. Então, eu tenho uma sacro esquerda, porque ele está voltado para o lado esquerdo materno. E o P de posterior, que é o lado, que é o ponto de referência da mãe. Esta figura aqui, olha, então é uma situação longitudinal, a apresentação também é pélvica, completa, porque ele está fletido, né? E a variedade aqui também é sacro-direita, sacro que é referente ao ponto de referência do feto, que é o sacro. É representada pela letra S mesmo. O lado direito da mãe, do lado direito materno, e posterior porque está mais próximo do sacro da mãe também. Então, só que é posterior, não é S como S do feto. Na figura aqui, vamos identificar, então, a mesma coisa. Situação longitudinal, apresentação pélvica completa e o restante. Veja que ele está com o sacro voltado mais para o lado anterior, né? Então, ele está também do lado, bem próximo mais do lado direito. Então, eu tenho aqui que variedade? Uma sacro, que é o ponto de referência do feto, direita, que é o lado direito da mãe, e anterior, porque está próximo do púbis. Ou, eu posso dizer até que ele está próximo da eminência iliopectínea, que é também um ponto de referência anterior. Eu tenho o acrômio, né, que é o ponto de referência do feto, e o polo cefálico deste feto, ele está à esquerda. Então, o ombro, ele está um pouco mais para a esquerda, tá?
do que o restante do corpo, né? Então, eu digo aqui, como o polo cefálico está voltado para o lado esquerdo, então eu tenho um acrômio esquerda, que é a pelve materna, e anterior. Por quê? Porque ele está anteriorizado. Ele está olhando para o sacro. Ele está de costa para o púbis. Então, eu tenho AEA, acrômio esquerdo anterior. Então, vamos à próxima. Situação transversal, apresentação córmica. E o restante, ele está olhando para cá, ele está olhando para frente. E a cabeça dele, né, o polo cefálico, está mais para o lado direito. Está mesmo do lado direito. Mas ele está mais o quê? Posterior, né? Então, eu tenho o quê? Uma variedade. O acrômio está o lado direito e ele é posteriorizado, né? E tem uma procidência, esqueci de falar no anterior da procidência. A procidência é esse bracinho aí do feto que está solto. Então, veja que não está no abdômen dele, cruzado com o outro bracinho, ele está solto. Então, a gente diz que é uma procidência. Então, é um ADP. Aqui a mesma coisa, situação, apresentação e variedade de posição. A situação é transversal, a apresentação córmica, né? A variedade é um acrômio, esquerda, que é o lado materno, posterior, porque ele está voltado mais para o lado posterior, com procidência também. Aqui está a bibliografia que eu consultei para fazer esse vídeo. Muito obrigada, se você gostou, acesse o meu canal e até o próximo vídeo.